19h02. Então a gente inicia com os que estão presentes, os mais importantes já estão presentes, né? A gente inicia a aula de hoje, nesse nosso encontro, e à medida e depois o pessoal vai entrando em sala de aula, ok? Jovens, vocês estão me escutando bem? Todos estão me escutando bem? Queria ouvir uns. Estão, né? Ótimo. Sim. Fazem um ok aí para mim. Ótimo. Jovem, é o seguinte, a gente vai iniciar nossa aula, tá? Esse nosso encontro. Na medida que eu for falando e explicando, a ideia é que isso aqui se torne algo bem interativo, tá? Então, fiquem bem à vontade de cortarem na hora que eu estiver falando, de tirarem a dúvida de vocês. Fiquem bem à vontade de complementarem, de fazer as intervenções de vocês, tá? Pode ser assim? Então, eu não quero que ninguém saia com dúvidas do que a gente estiver conversando aqui nesse encontro. Ok? Quero que, se vocês tiverem dúvidas, perguntem na hora, eu paro a apresentação e eu tiro a dúvida de vocês. Se eu não souber tirar a dúvida de vocês, eu vou anotar essa dúvida e depois eu tiro essa dúvida, que caso eu não consiga responder. Tudo bem? Então vamos iniciar, tá? O módulo, tá? É o módulo de inteligência e estratégia competitiva de mercado. Tá? Alguns de vocês não me conhecem, acho que a maioria ainda não me conhece. Então, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês saberem quem eu sou. Tá? Então, eu sou o filho desse casal. Tá? Então, esses aí são meus pais. Tá? Eu só estou aqui hoje conversando com vocês por conta deles. Tá? Então, eu sempre me apresento apresentando meus pais. Tá? E vocês podem ter observado aí, eles estão olhando para alguém. Tá? E eles estão olhando para essa pessoa. Vocês têm ideia de quem seja essa pessoa aí? Não é uma menina. Não é uma menina, antes de vocês falarem alguma piadinha. Então, esse daí sou eu. Tá? Então, eu sou um dos 4 filhos desse casal. Tá? Então, deixa eu falar um pouquinho de mim. Tá? Eu sou o terceiro filho desse casal. Eu estou aqui em Manaus há mais de 20 anos, então eu já me considero um amazonense. Eu adoro o Amazonas, eu adoro esse lugar. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais porque eu gosto desse lugar. Tá? Aqui eu vim fazer um estágio, era para eu ficar 5 meses em Manaus e eu já estou há mais de 20 anos. E aqui eu fiz uma pós-graduação, aqui eu fiz o mestrado e atualmente eu sou aluno, assim como vocês são alunos, eu sou aluno de doutorado, eu faço meu doutorado também. Tá? Dar aula é a coisa que eu mais gosto de fazer, estar dentro de uma sala de aula, podendo ministrar aula, ensinando é a coisa que eu mais gosto. Mas durante o dia eu também faço coisas que eu também gosto, não tanto quanto da aula, que é cuidar da minha empresa, que é uma empresa de tecnologia. Okay? A minha formação é em engenharia elétrica, mas eu atuo na área de vendas dentro da minha empresa há muito tempo. Bom, então, continuando apresentando quem sou eu, tá? Acredito que vocês saibam quem é essa pessoa. Tá? Essa aí é a minha cunha-poranga, a minha sinhazinha da fazenda. E, se vocês repararem, ela estava grávida, né? Já nasceu a nossa filha. E ela veio junto com a irmã dela. Então, eu sou pai de gêmeas, que é a Ana Clara e a Ana Sofia. Ok? Então, esse é um pouco de mim. Infelizmente, tá? Por conta do tempo, não dá para eu saber e ouvir um pouco de cada um de vocês. Esse é o meu contato. Tá? Então, esse é o meu e-mail. O meu e-mail é o meu próprio nome. Então, se vocês quiserem entrar em contato diretamente comigo, ou podem me passar um WhatsApp. Tá? A gente vai ser criado um grupo, ou então vocês entrem em contato comigo por esse e-mail. Então, basta vocês se lembrarem do meu nome, Valteir, aí vocês vai ter meus contatos aí, ok? Então, esse é um pouco de mim. E a gente vai falar sobre os objetivos de aprendizagem desse módulo, dessa disciplina. Então, o objetivo de aprendizagem é o seguinte: vocês, como especialistas, vocês devem ser capazes de diferenciar dados, informações e inteligência.
Então, ao final desse módulo, ao final dessa disciplina, vocês saberão a diferença entre dado, a diferença entre informação e a diferença entre inteligência. Vocês saberão descrever as fases de um processo de inteligência competitiva. Vocês vão aprender a utilizar ferramentas para analisar informações e transformar isso em inteligência. E vocês saberão elaborar um relatório de inteligência. Tá? Esse é o objetivo de aprendizagem desse módulo. Tudo bem, jovens? Aí eu quero ouvir vocês. Tá? Então, vocês podem habilitar o microfone de vocês. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é essa. O que é tomar decisão? O que é tomar decisão? Estou aguardando vocês falarem, jovens. É tomar frente em situações adversas. Saber se coloca, se posicionar de maneira racional em situações que requer um posicionamento de uma pessoa que está à frente de um planejamento. Ok, então nós ouvimos o Arcelino Emanuel, né? Obrigado pelas suas colocações, Arcelino. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mais alguém quer falar o que é tomar decisão? Para mim, tomar decisão é você escolher um caminho baseado em alguma informação. Tipo, eu preciso escolher como agir frente a um determinado desafio e eu preciso tomar uma decisão baseada em alguma coisa que me ajude a tomar essa decisão, que me ajude a escolher esse caminho. Ok, então é escolher um caminho. Ok. O que mais? Mais alguém quer fazer alguma colocação do que é tomar decisão? Não? Somente a Paloma? Somente o Arcélio Emanuel? Então tá bom. Então vejam só, jovem. De uma forma bem simplificada, tomar decisão é escolher entre alternativas. É o que a Paloma falou, é escolher um caminho. Tá? Então, quando eu tomo uma decisão, eu estou escolhendo, eu estou fazendo uma escolha entre alternativas. Se eu não tenho alternativa, né, a minha decisão, né, se torna mais fácil, eu só tenho um caminho a seguir. Mas se eu tenho mais de um caminho, se eu tenho mais de uma alternativa, a minha decisão é escolher qual delas é a melhor para mim. Tá? Então, sempre que a gente toma uma decisão, a gente ganha e a gente perde. Tá? Se eu escolho ir por um caminho, eu estou perdendo o que aquele outro caminho tem para mim. Tá? O Arcélio Emanuel, se eu não me engano, você falou que a decisão é tomada de forma racional, né, Arcélio? Nem sempre a gente toma uma decisão de forma racional. Seria ótimo se a gente só tomasse decisões de forma racional. Mas a emoção também está muito envolvida nas tomadas de decisão. Tá? Então, às vezes, a gente toma muitas decisões de forma emocional e não racional. Tá? Mas, resumindo, se a gente puder fazer uma síntese, tomar decisão é escolher entre alternativas. Ok, jovens? Aí eu pergunto para vocês, tomar decisão é algo fácil ou é algo difícil? É difícil. Jovens? Arcélio, é difícil tomar decisão. Quem mais, gente? Queria ouvir mais pessoas. É difícil, mas pode se tornar mais facilitada a partir do momento que você tenha informações e tenha uma sistemática para você se basear para poder estar utilizando essa sistemática no momento de tomar decisão. Perfeito, Leonardo. Obrigado pela intervenção. Quem mais, gente, quer fazer colocações? Eu acho que depende muito da ocasião. Eu acho que tem decisões... Depende da ocasião. Sim, decisões mais simples de serem tomadas e outras nem tanto. Perfeito. Obrigado, Sara. Mais alguém? Vamos tornar esse bate-papo aqui bem interativo, gente. Tá? Então, isso que todos vocês falaram está correto. Algumas decisões são fáceis e outras decisões são difíceis. Tá? Se eu tenho mais informações para serem tomadas e eu tenho acesso a essas informações no momento que eu preciso tomar a decisão, ela pode se tornar
menos difícil, pode se tornar mais fácil, como o Leonardo falou. Tá? Agora, o que torna uma decisão mais fácil ou mais difícil? Vai depender do que está em jogo, né? O impacto dessa minha decisão. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Né? Se algum de vocês, né, o que é mais fácil? Algum de vocês não querer ter entrado nessa sala para assistir aula, o impacto seria 1. Agora, se eu tivesse tomado essa decisão de não entrar nessa sala para a gente ter aula, o impacto seria outro, ok? Então, para vocês, a tomada de decisão de entrar nessa sala é diferente do que a minha tomada de decisão. Porque para mim é mais difícil eu tomar a decisão de não assistir aula, porque eu vou estar impactando todos vocês. Então, o que vai tornar ela mais difícil ou mais fácil é o impacto que essa decisão vai estar gerando. Então, tem algumas decisões nas nossas vidas, assim como dentro das organizações, que elas impactam todo mundo da nossa vida. Tá? Então, quando a gente tem que tomar aquela difícil decisão, com 17, 18, 19 anos, que profissão eu vou seguir? Isso é uma decisão que muda todo o rumo da nossa vida. Então, é uma decisão nada fácil e, no entanto, a gente tem que tomar ela com poucas... Né? A gente nunca experimentou uma profissão, às vezes, né? E eu estou muito novo, eu estou imaturo, eu tenho que tomar aquela decisão, e eu tomo a decisão e acaba mudando toda a minha vida. E tem pessoas que mudam essa decisão no meio do caminho, né? Pessoa que está com 2, 3 anos de faculdade e toma difícil de decisão de, cara, não é isso que eu quero na minha vida, eu vou parar tudo e vou fazer uma nova faculdade, vou fazer um novo curso. Não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil. Tá? Tem um impacto grande na vida. Então, tomar decisão é algo fácil? Depende, como a Sara falou. Dependendo do impacto disso, ela pode ser mais fácil ou mais difícil. E dependendo da quantidade de informações que eu tenho, essa decisão pode se tornar mais fácil ou mais difícil. Ok? Então, o que torna uma decisão ser mais fácil que a outra? Essa quantidade de informações e esses impactos que essa decisão vai ter, ou na minha vida, ou dentro de uma organização. Faz sentido isso para vocês, jovens? Sim. Ok? Tá. Fiquem bem à vontade de intervir, de fazer perguntas na hora que vocês quiserem, ok? Tá? E como é que as organizações tomam suas decisões? Como é que uma empresa, como é que uma organização toma as decisões? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo, senão eu não consigo ouvir todos vocês. Como é que as organizações tomam suas decisões? Eu acho que elas tomam baseadas em informações, né? Uma empresa precisa de informações, precisa de dados para tomar decisão. Se eu preciso, por exemplo, de mais colaboradores na minha empresa, eu preciso das informações de outros colaboradores. Por que eu preciso de mais colaboradores? Ou então, por que eu preciso demitir colaboradores? Ou por que eu preciso comprar mais material? Então, tudo para se tomar decisão dentro de uma organização é preciso de informação. Excelente. Obrigado pela contribuição, Paloma. Mais alguém? Só Paloma, jovens? Só. Só? Como é que... Vocês estão me ouvindo bem, né? Como é que as organizações tomam decisões? As organizações são compostas por pessoas. Tá? Não é o ativo físico da organização, não é o prédio, não são as máquinas que vão tomar as decisões. Então, as organizações tomam as decisões da mesma forma como nós tomamos nossas decisões. Quem toma as decisões da empresa são as pessoas que estão lá dentro. Então, assim como nós que precisamos de informações, às vezes, assim como nós que às vezes nós temos informações no momento adequado para a gente tomar as decisões, as organizações vão tomar as decisões da mesma forma, tá? Elas precisam de informações. Quanto mais informações elas tiverem, melhor ela tomar a decisão. Quanto mais tempo ela tiver, ela pode tomar uma decisão. Mas nem sempre a gente tem o tempo que a gente deseja, nem sempre a gente tem as informações que a gente deseja e da forma como a gente deseja. Então, as organizações tomam decisões da mesma forma que nós tomamos.
Só que as decisões que ela toma podem ter impactos muito maiores. Dependendo da decisão que ela toma, ela pode fazer com que a empresa feche, ou pode fazer com que a empresa se dê bem, ou então que a empresa perca vendas, ou aumente as vendas, ou precisa demitir pessoas, ou contrate mais pessoas. Então, as decisões elas têm impactos diferentes, ok? Mas as tomadas de decisões são da mesma forma como a gente toma. O que diferencia é o seguinte: se eu vou tomar uma decisão, eu vou atrás de informações, eu vou coletar dados, eu vou analisar, às vezes eu vou pedir ajuda de uma pessoa que eu conheço, vou tirar assim, me abrir, perguntar para alguma pessoa que está próxima de mim para me ajudar a tomar a decisão. Ou então eu vou ter que tomar uma decisão só. Dentro das organizações é algo semelhante, só que tem organizações que eles possuem áreas que vão coletar, que vão analisar e que vão disseminar informações para que os tomadores de decisão tomem as melhores decisões no momento mais apropriado. Então, tem empresas que têm pessoas ou áreas ou setores só para fazer análise, só para coletar dados e ajudar os tomadores de decisão a decidirem, a fazer as melhores escolhas. Então, se nós tomando as nossas decisões, praticamente a maioria delas sozinho, às vezes a gente pede contribuição de alguém, as organizações, aí não são todas, tá? Tem grandes organizações que têm setores, que têm pessoas dedicadas full time, só trabalhando para auxiliar ela a tomar decisões, ok? Mas no final das contas, quem vai tomar uma decisão lá no final da ponta do processo é uma pessoa, assim como nós, ok? Tudo bem, jovens? Faz sentido para todos? Sim. Bom, então vamos ver uma definição do que é inteligência de mercado. Então, essa é uma das definições. Se vocês forem na literatura, existem várias definições para inteligência de mercado. Essa é uma delas e é uma definição da Associação Americana de Marketing. E essa associação fala que inteligência de mercado é a informação certa, na hora certa, para a pessoa certa, para tomar a decisão certa. Ok? E isso reflete aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Tá? Então, quando a gente fala em inteligência de mercado, né, segundo a Associação Americana de Marketing, inteligência de mercado é o quê? É eu dar a informação certa, no momento certo, no momento adequado, para que uma pessoa certa tome a decisão mais correta. Tudo bem, jovens? Faz sentido para vocês? Tá? Então, aí a gente pode grifar algumas coisas importantes aí. Desse conceito, o que eu grifei como importante? Eu destaquei informação para a tomada de decisão. Ok? Então, quando a gente fala em inteligência de mercado, tá? A gente está falando em informação para a tomada de decisão. Então, ao final disso tudo, de todo esse módulo, tudo que vai ser estudado, tudo que é feito quando a gente fala em inteligência de mercado, tudo é para quê? Para que ao final eu consiga tomar uma decisão, ok? Tudo que a gente vai estar vendo aqui, todos os processos, todas as ferramentas, tudo que está escrito no material de vocês lá, tudo isso é com um único objetivo, a tomada de decisão. No final, é só para isso que isso serve, tá? E é algo muito importante, a tomada de decisão, ok? Então, tudo que a gente vai estar estudando aqui é sempre com esse foco, uma decisão a ser tomada. Tá? Então, a gente viu uma definição de inteligência de mercado. Eu pergunto para vocês, e o que é inteligência competitiva? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. O que vem a ser inteligência competitiva? Não falem todos ao mesmo tempo, jovens. Levante a mão, por favor, quem quer falar. Desabilite o microfone. Então, vamos lá. Inteligência competitiva, tá? Assim como inteligência de mercado, assim como inteligência de marketing, assim como inteligência de negócio, assim como inteligência comercial, inteligência estratégica, tudo isso são nomes diferentes para a mesma coisa. Então, na literatura, às vezes as pessoas chamam de inteligência de mercado, às vezes chamam de inteligência comercial, às vezes chamam de inteligência de marketing, mas tudo isso é a mesma coisa. Tudo bem? Então, a partir de agora, a gente sempre vai estar falando de inteligência competitiva e IC, tá? IC.
de inteligência competitiva. Mas inteligência de mercado e inteligência competitiva se trata da mesma coisa. Tudo bem? Então, a gente só vai falar agora de IC. Então, vamos para uma definição de inteligência competitiva. Assim como inteligência de mercado e inteligência competitiva é a mesma coisa, a gente já viu uma definição, vamos ver uma outra definição aqui para inteligência. Então, inteligência competitiva fala que é um processo. Eu destaquei a palavra aí. Então, quando a gente fala em inteligência competitiva, a gente está falando de um processo. E um processo para quê? Um processo que busca identificar tendências internas, ou seja, eu vou em busca de tendências dentro da minha organização e vou em busca de tendências, de dados, de informações do mercado. Para quê? Para desenvolver estratégias para a minha organização. Eu vou identificar oportunidades, eu vou identificar ameaças, riscos e vantagens competitivas. Tudo bem? Então, isso é uma definição de inteligência. Uma outra definição fala o seguinte, que inteligência é um conjunto de atividades. Então, uma fala que é um processo, a outra fala que é um conjunto de atividades, ok? O fato é que uma única atividade não pode ser caracterizada como uma inteligência competitiva. Então, é um conjunto de atividades, é um processo. E é o quê? Um processo sistemático. Está grifado aqui a palavra sistematicamente. Então, processo sistemático para eu coletar, armazenar, analisar e disseminar informações. Para quê? Para auxiliar a tomada de decisão. Então, gente, resumidamente, as duas definições falam a mesma coisa. Uma fala que é um processo, a outra fala que é um conjunto de atividades. Então, e é um processo que sistemático, onde eu vou fazer coleta de dados, eu vou fazer coleta de informações, eu vou analisar isso daí e eu vou disseminar. Eu vou entregar isso daí, eu vou apresentar isso. De diversas formas pode ser essa apresentação. Para quê? Para auxiliar a tomada de decisão. Ok? Então, sempre o foco é tomada de decisão no final. Então, resumidamente, inteligência competitiva é o quê? É um processo sistemático capaz de transformar dados e informações em inteligência. Para quê? Para auxiliar os gestores do processo de tomar decisão dentro de uma organização. Tá? Então, tudo que a gente vai estar vendo, tudo que tem nesse material, é para quê? Para que os gestores consigam tomar as melhores decisões no momento mais adequado. Então, o que a gente vai estar provendo, o que é a inteligência competitiva de mercado? Prover é o quê? Inteligência para que os gestores tomem as melhores decisões. Faz sentido para vocês até agora, jovens? Faz, professor. Professor, eu quero dar uma palavrinha. Ai, que bom. Eu adoro quando vocês dão palavras. Porque quando eu falo, e ninguém pergunta, eu fico com a seguinte dúvida na minha cabeça. Ou está todo mundo entendendo, ou ninguém está entendendo nada. Então, tire essa dúvida da minha cabeça e dê umas palavrinhas, perguntem. É muito bom. Por favor, Érica. Professor, eu já trabalhei numa empresa que tem esse setor de inteligência comercial, né? Esse setor esse setor na empresa estava direcionado, estava ligado ao trade, estava ligado ao GC, e tudo que o senhor falou aí, eu pude ver o que eles faziam, porque era uma empresa de varejo, não, perdão, de supermercado, e eles atuavam... Érica, você falou aí GC. Isso. Você está falando de gestão do conhecimento, não é isso? Gestão do conhecimento. Ótimo. Isso. Excelente. Então, esse setor, o mercado está em constante mudança, não é isso? E por a empresa estar à frente digamos assim, dos seus concorrentes ou enfrentar qualquer crise, ela tem que estar pesquisando, tem que estar recolhendo informações para enfrentar essas mudanças e ter um pouco risco. Então, o que eu pude observar no setor foi basicamente isso, uma galera que atua dessa forma, como o senhor mesmo falou, para montar estratégias a fim de enfrentar alguma mudança de forma mais inteligente, para ter até mesmo poucos riscos, né? Exatamente, Érica. Quando a gente tem que tomar uma decisão, as decisões, eu vou tomar uma decisão de algo que eu vou... Ou seja, essa decisão pode mudar o meu futuro. E o futuro é incerto. Tá? Isso. A única coisa certa, a única certeza que a gente tem na vida, qual é, jovens? É que todos nós aqui vamos morrer um dia. Essa é a única certeza que a gente tem. Tirando essa certeza,
todo o restante é É incerto. incerto. Tá? Então, se eu vou tomar uma decisão, essa decisão vai mudar o meu futuro. Se eu escolho um caminho ou outro, isso vai mudar. Então, quando eu faço, como a Érica falou, quando junto, ela falou, tinha uma galera, né? Tinha um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, uma equipe só trabalhando com informações, com qual objetivo? Com o objetivo de reduzir os riscos nessa tomada de decisão. Isso. Excelente. E ao final, pode perguntar, professor. Você trabalhava nessa área, Érica? Lá eu trabalhei no trade marketing e eu acompanhava um pouco de perto esse setor. Ah, você acompanhava. Você era uma cliente dessa área? Você recebia relatórios de inteligência para você tomar decisão? Ou você contribuía dando dados ou informações para essa área? Eu contribuía, de certa forma, como a gente estava no trade, né? A inteligência acabava atuando com a gente para a gente estar rentabilizando, né? Um pouco mais os serviços da empresa. Então, na verdade, eu presenciei a instalação do trade e também da inteligência comercial nessa empresa. Excelente, Érica, excelente. E eram várias pessoas, era um grupo grande de empresa que trabalhava com isso? Isso. O setor de inteligência comercial tinha muitas pessoas e até mesmo o meu setor tinha poucas pessoas. Ou seja, foi um setor que começou com toda a força na empresa, né? O gestor, o presidente da empresa viu a importância desse setor e implantou no ano passado, inclusive. Perfeito, perfeito. Érica, muito obrigado pela sua intervenção. Como você vivenciou isso daí ao longo dessa aula, se você quiser ir contribuindo, fique à vontade, ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Não? A Érica falou desse setor e falou dessas mudanças de risco. Aí eu me lembrei de um caso, né? Vocês todos vão saber do que eu estou falando, que é bem interessante a gente falar sobre isso. Tá? Todos aqui conhecem a Netflix, né? A maioria de vocês tem acesso à Netflix. Os que não têm acesso, mas conhecem o que é a Netflix, ok? Agora vocês sabem quando for. Por favor, Sara. Agora na quarentena, então, Netflix. E agora na quarentena, a gente acessa muito mais ainda a Netflix. Então, isso que a Sara falou, né? Agora na quarentena, então. Sabe o que aconteceu com a Netflix? Ela cresceu durante essa pandemia. Ela cresceu mais de 9%. O valor de mercado dela cresceu mais de 9% por conta da pandemia do coronavírus. Tá? E ao passo que muitas outras empresas, né? O que aconteceu com elas? Diminuíram, reduziram, perderam o valor de mercado. Tá? E vocês sabem como é que a Netflix iniciou? O que ela vendia? Qual era o negócio da Netflix quando ela iniciou? Alguém aqui já ouviu falar? Não estou ouvindo, jovens. Basta um sim ou não? Não. Não? Então, jovens, o negócio da Netflix, quando ela iniciou, que foi no ano de 1997, a Netflix ela alugava filmes por correspondência. Tá? A Netflix era uma locadora de filmes de DVD. Ela mandava os DVD via correio lá nos Estados Unidos. Assim o Netflix iniciou. Tá? 10 anos depois, a Netflix começou a ter streams de vídeo. Ela começou não mais mandar os DVDs para casa das pessoas. Tá? Elas começaram a mandar o filme via o ar, né? Via rádio, né? Via streaming. Tá? Isso em 2007, 10 anos depois. Em 97, quando a Netflix alugava filme, DVD por correspondência, quem era a maior empresa de locadora de filme do mundo? Acho que, não sei, vocês são menino novo, menina nova, muitos de vocês, mas talvez vocês se lembrem, até tinha aqui em Manaus uma locadora chamada Blockbuster. Se lembra da Blockbuster? Ficava ali na Avenida Recife, era uma locadora de filme.
Você ia lá e alugava um filme de DVD ou de VHS para assistir. Tá? Ninguém se lembra. Todo mundo é novinho aqui, ninguém se lembra da Blockbuster. Não? Não. Meu Deus do céu, só eu que me lembro. Mas a Blockbuster, jovens, se lembra? Ai, que bom, Linaldo. Mas a Blockbuster era a maior locadora de filmes de DVD que existia, tá? Mundialmente. Ela tinha várias locadoras de DVD lá nos Estados Unidos e tinha ela também como franquia em várias partes do mundo. E aqui no Brasil tinha, e aqui em Manaus também tinha. Tá? E o que aconteceu com a Blockbuster? Acabou. Em menos de 10 anos, a Blockbuster acabou. Existe uma única Blockbuster no mundo até hoje, funcionando lá nos Estados Unidos, que se tornou um ponto turístico, como se fosse um museu. Mas acabou a Blockbuster. E ela fazia algo semelhante ao que a Netflix fazia. O Netflix alugava filme por correspondência. O Blockbuster não mandava por correspondência, mas as pessoas alugavam o filme dentro das lojas delas. E o que aconteceu com ela? Ela fechou. E por que ela fechou? E por que o Netflix cresceu tanto? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Porque a Netflix se adaptou ao mercado, né? Teve a modernização. Arcélio Emanuel, você falou uma palavra-chave importantíssima aí. Ela se adaptou ao mercado. Jovens, nem sempre o mais forte, nem sempre o maior sobrevive. Tá? Quem é que sobrevive? Sobrevive aquele que se adapta mais rápido ao ambiente, às mudanças. Tá? Grandes empresas e até grandes espécies, né? Porque isso também faz parte da natureza. Diversas espécies, se a gente for ver na história da nossa civilização, diversas espécies, diversas culturas, tá? Se acabaram, sumiram. Por quê? Porque não conseguiram se adaptar às mudanças. E eram culturas ou espécies fortes, e mesmo assim elas fugiram. Então, nem sempre os mais fortes sobrevivem. Sobrevivem aqueles que se adaptam mais rápido, como a palavra que o Arcélio falou, se adapta. Essa é a palavra-chave. Então, as empresas, as organizações que conseguem se adaptar mais rápido às mudanças do ambiente são elas que vão sobreviver. Tá? Então, a Netflix virou um case de estudo do Netflix. Tá? Em 97, eles alugavam DVDs. Em 2007, eles vendiam streams de vídeo. Tá? Pra vocês terem uma ideia, hoje a Netflix, ela tem um valor de mercado maior do que a Disney. Quem é que poderia imaginar que uma empresa de streaming de vídeo que iniciou alugando DVD, né, 13 anos depois, em 2007 ela começou vendendo, 13 anos depois ela já tem um valor de mercado maior do que a Disney. Né? Então ela superou a Disney em 2018 e ela voltou a superar a Disney depois em 2019 e agora, por conta do coronavírus, dessa pandemia, as ações da Netflix subiram ao passo que o da Disney diminuíram. Tá? Então, hoje a Netflix também voltou a ter um valor de mercado muito maior do que a Disney. Daniele, você quer falar alguma coisa? Inclusive, a gente observa nesse momento aí de quarentena, essa questão da adaptação, né, que muita gente, muitos empreendedores, muitas empresas não estão conseguindo se adaptar. E eu principalmente, assim, eu tenho alguns exemplos assim, muito claros relacionados, por exemplo, ao delivery, porque tem algumas empresas que conseguiram se incluir no delivery, por exemplo, e tem empresas que trabalham com comida, com alimentação e que não conseguiram, entendeu? Então, a gente percebe que essa questão da adaptação, ela vai ser muito forte quando tudo isso passar, porque uma hora tudo isso vai passar. E se as pessoas, os empreendedores não conseguirem se adaptar à nova realidade, realmente vão morrer. Isso. Então, a gente está vivendo um momento único na história. Infelizmente, né? Eu não queria estar vivendo esse momento único. A gente está vivendo um momento histórico. Infelizmente, a gente está vivendo um momento histórico. A gente nunca passou por uma situação como a gente está passando por essa. Tá?
Mas contribuindo aí com o que você está falando, Daniele, perfeito essas suas colocações. Tá? Então, a gente pode enquadrar as empresas em 5 grandes grupos, as empresas do mundo. A gente tem aquelas empresas que não enxergam as mudanças, que não enxergam. Eu não estou conseguindo ver as coisas mudarem. Tá? Então, essas empresas podem ter um futuro bem curto. Tem aquelas empresas que enxergam mudanças, mas não acreditam que vão ser impactadas por isso. Tá? Eu estou vendo que as coisas estão mudando, as tendências estão mudando, mas isso não vai mexer comigo, não vai me impactar. Terceiro, tem aquelas empresas que enxergam as mudanças, que veem que aquilo ali vai impactar no negócio delas, mas elas não conseguem se adaptar rapidamente. É o que a Daniele falou agora há pouco. Esse é o terceiro tipo de mudança, de empresas. Tem aquelas outras que enxergam as mudanças, que veem que aquilo ali vai impactar na vida delas e elas conseguem se adaptar rapidamente. Esse é o quarto tipo de empresa. E por último, a quinta são aquelas empresas que fazem as mudanças, que criam as tendências. Tá? Então, basicamente, a gente pode pegar as empresas que tem e enquadrar em uma dessas 5 categorias. Repetindo, aquelas que não enxergam as mudanças. Segundo, aquelas que enxergam as mudanças, mas não acreditam que aquilo ali vai mudar a vida delas. Terceiro, aquelas que enxergam as mudanças, acreditam que vai mudar, mas elas não conseguem se adaptar a esse novo mundo. Quarto, aquelas que enxergam as mudanças, veem que aquilo ali vai impactar a vida dela e conseguem se adaptar em tempo hábil. E quinto, aquelas que criam as mudanças, que criam as tendências. Tá? Novamente, lá o case do Netflix, que a gente pode colocar isso. O Netflix, ele criou uma tendência, ele mudou. Tá? Ele era aquela empresa que viu as coisas mudarem. No momento, ela estava dentro de uma daquelas categorias. Ela viu as coisas mudarem, viu que aquilo ali ia impactar a vida delas e elas conseguiram se adaptar. Aí elas saíram do mercado de aluguel de DVD. E chegou um momento que elas viram que a tecnologia propiciou isso, eles viram uma tendência, cara, eu vou mudar. Né? Eu vou criar uma tendência. E eles criaram uma tendência e criaram esse serviço de streams, de alugar filmes, alugar por meio de streams. Tá? E o que ela fez? Ela fez com que outras empresas quisessem entrar nesse mercado. Hoje a Disney está fazendo isso. Hoje a Amazon está fazendo isso. Tá? Então, o que antes era um mercado só dela, agora ela já tem concorrentes. Tá? E veja só como os caras, aí eles têm todo um serviço de inteligência que ajudaram eles a tomar essas decisões. O que a Netflix está fazendo hoje? Muito dos conteúdos que está dentro da Netflix são conteúdos da Disney, e a Disney é o concorrente. O que a Disney está fazendo? A Disney está tirando esses conteúdos da Netflix e está colocando só no canal dela. Porque ela é um concorrente. Por que eu vou fazer a Netflix crescer se eu que quero crescer, eu sou a Disney? Tá? O que a Netflix fez? A Netflix já tinha percebido isso, jovens. Eles começaram a criar, e isso não foi hoje nem ontem, eles já criaram os conteúdos dela. Quase metade dos conteúdos da Netflix são conteúdos próprios. Ela faz seus filmes, ela cria suas séries, seus realities, seus documentários. A Netflix tem tudo isso. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem séries que é exclusivo da Netflix, documentários que são exclusivos da Netflix, realities que são exclusivos e filmes que são exclusivos dela. Ela mexeu até com esses grandes... Antes, quem produzia filmes? Os grandes estúdios de Hollywood. Hoje a Netflix produz filmes. E tem filmes que nem vão para o cinema, eles são exclusivos da Netflix. Tá? Então, essas colocações da Daniele são importantes, as colocações de todos vocês até agora são importantes, e esse case da Netflix ajuda a gente a entender a importância da inteligência competitiva. Isso faz sentido para vocês, jovens? Sim. Sim. Alguma colocação a mais? Alguém quer fazer alguma intervenção? Não? Então, voltando. Então, inteligência competitiva é um processo sistemático. Tá?
E como todo processo ele é composto de entradas, é composto de técnicas e ferramentas, e ele tem saídas. Todo processo tem isso. Não é o processo de inteligência que é assim. Todo processo ele é composto de entradas, ferramentas, técnicas e tem saídas. Então, o processo de inteligência competitiva também é assim. Tá? E esse processo tem um objetivo o quê? No final, qual é o objetivo de um processo de inteligência competitiva? Eu falei isso 3 vezes durante a aula. Ao final disso daqui tudo que a gente está vendo, todo o material que vocês estão estudando, qual é o objetivo final? Tomada de decisão. Cada vez não falem todos ao mesmo tempo. Tomada de decisão. Tudo isso é para tomar decisão. Ok, jovens? Está bem aqui, ó. Processo de tomada de decisão dentro de uma organização. Bom, então inteligência é um processo para transformar dados e informações em inteligência. Tá? Para quê? Para tomada de decisão dentro de uma organização. Tá? Aí eu pergunto para vocês, o que são dados, o que são informações, o que é inteligência e qual é a diferença entre isso, jovens? O que são dados? O que são informações? O que é inteligência e qual é a diferença entre eles? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Vocês estão vendo essa imagem aí na tela de vocês? Então, essa é a imagem de um filme. Vocês sabem que filme é esse? Menino novo, menina nova. Vocês estão acostumados a assistir Harry Potter, né? Acostumados a assistir Crepúsculo. Ninguém sabe que filme é esse, jovens, não acredito. Leonardo, me ajuda aí. Mas eu acho que é O Vento Levou, não é? Acho que esse é Eu o já ia dizer que eu acho que é O Vento Levou. Graças a Deus, é isso Eu ia mesmo. falar Dançando na Chuva. Ia falar o quê? Dançando na Chuva. Dançando na Chuva. Menina nova, né? O Arcélio, que é menino novo, aí só assiste Harry Potter, né, Manuel? Né? Mas esse filme, jovens, é E o Vento Levou, ok? Esse filme, ele foi feito, jovens, na década de 30. É um clássico do cinema mundial, tá? Eu já assisti esse filme várias vezes. Então, menino novo, menina nova, quem não assistiu, assistam. Vocês vão gostar, é um clássico do filme. Então, ele foi feito na década de 30. Tá? Pra vocês terem uma ideia, esse filme levou 6 anos para ser finalizado, desde a concepção, produção e filmagem e lançamento. 6 anos para ser produzido. Hoje o filme leva quanto tempo para ficar pronto? Meses. Esse levou 6 anos. Ele ficou... Hoje, quanto tempo fica um filme em cartaz no cinema? Aliás, com o coronavírus não fica nem um dia, né? Não tem mais cinema. Mas antes do coronavírus, um filme ficava quanto tempo em cartaz? Ficava semanas, né? Se fosse um filme muito bom, ficava 6 semanas, 1 mês e meio. Tá? Esse filme ficou 4 anos em cartaz. Meu Deus. Tá? Agora eu pergunto para vocês, se ele fosse lançado hoje, sem coronavírus, ele ficaria 4 anos em cartaz? Não, professor. Ele também ficaria 6 meses, 6 meses não, 6 semanas, ficaria 8 semanas, tá, em cartaz. Ou seja, o mundo na década de 30 era bem diferente do mundo que é hoje. Tá? Se antes o filme levava 6 anos para ficar pronto e 4 anos em cartaz, hoje o filme leva 6 meses para ficar pronto e fica 4 semanas em cartaz. As coisas mudaram muito. Tá? Bom, mas o fato é o seguinte, assistir filme torna alguém um ator ou uma atriz? Todo mundo aqui gosta de assistir filme, ou então a maioria. Tá? A maioria de vocês gosta de assistir filme, mas assistir filme não torna vocês um ator ou uma atriz. Então eu quero que a gente faça uma atividade, um exercício agora, ok? Para a gente saber a diferenciação entre dado, informação e inteligência. Então eu pergunto para vocês, jovens, vocês conseguem ler bem o que está escrito aí? Conseguem? Sim. Sim? Sim. Então, quem respondeu... Legal, vocês falaram sim. Você não se lembra de... Tinha um programa chamado Domingo no Parque, do Silvio Santos. Vocês não... Depois vocês procuram isso na internet.
tinha uma brincadeira lá que as pessoas, as crianças tinham que responder sim ou não. Vocês estão parecendo essa brincadeira que tinha sim, né? Então, já quem respondeu sim foi a Daniela. Daniela, eu quero que você leia isso em voz alta para todos nós aí. O que está escrito aí? No relatório de uma empresa, consta que ela realizou um total de vendas de 500 mil no período. Dado, informação ou inteligência? Então, jovens, dada essa descrição que está aí, tá? Tem no relatório venda de 500 mil reais no período. Isso é um dado? Isso é uma informação ou é uma inteligência? Acho que é um dado. É um É um dado. dado. Também acho que é um dado. Por que isso é um dado? Quem falou que é um dado, por que isso é um dado? Porque não está contextualizado com nada, não te diz muita coisa, não diz se teve lucro, não diz nada, só disse que vendeu 500 mil, só. Só te deu um número mesmo, enfim. Isso é algo bruto, né? Por favor, Sara. Só fala basicamente o total de 500 mil. Eu acho que é um dado, é bem resumido. Eu tenho outra informação adicional. Eu consigo tomar uma boa decisão só recebendo isso de informação? Só recebendo essa descrição? Com certeza não. Eu não consigo tomar uma decisão. Tá? Então, jovens, isso é um dado. Pois não diz se a empresa obteve lucro. Eu vendi 500 mil. Mas isso está indicando que eu tive lucro? Está indicando que eu tive prejuízo? Está indicando que eu aumentei minhas vendas? Está indicando que minhas vendas caíram? Meu objetivo, meu target foi alcançado? Não diz nada disso. Isso é um dado bruto, ok? Eu não consigo tomar uma decisão. Tudo bem, jovens? Mas os dados são importantes para a inteligência competitiva? São. Os dados são a base da pirâmide de uma inteligência competitiva. A base da pirâmide que eu falo das análises, tá? Eu vou coletar um monte de coisas, esse monte de coisas são dados e informações. Eu vou analisar e transformar isso em inteligência. Então, os dados são entradas para o meu sistema de inteligência, são a base, tá? Mas eles, por si só, não ajudam em quase nada. Tá? Quem mais? Quem poderia estar lendo esse segundo exemplo? Um de cada vez, não leiam todos ao mesmo tempo. Vamos lá, uma pessoa bem simpática para ler aí para nós. No relatório de uma empresa, consta que sua meta de venda em um dado período é de 600 mil e que ela realizou um total de vendas de 500 mil, 16,7% abaixo da meta. Dado, informação ou inteligência? E aí, jovens? Acho que é Aqui informação. Só agora para já está dizer dizendo o que eu... seguinte. Por favor. Só para dizer que eu que sou simpática, né? Pois é. Eu falei a pessoa... Obrigado, Daniela. Então, vejam só. Em um dado período, né, no meu relatório dizia que a minha meta de venda era de 600 mil. E eu realizei, no entanto, 500 mil de venda. Isso ficou 16,7 abaixo da minha meta. Tá? Isso é um dado, isso é uma informação ou isso é uma inteligência? É uma informação. É uma informação também. É informação. Por que, jovens? Por que isso é uma informação? É porque a inteligência, eu entendo que é para ajudar a tomar uma... acho que tu precisa de um pouco mais de dados para tomar uma decisão, né? Então, aí eu sei que vendeu 500 mil, apesar da meta de 600 mil, mas acho que eu preciso de mais alguma coisa para transformar isso em inteligência. Mas eu já tenho uma boa informação. Pode contribuir? No caso uma boa aí, informação, né? Quem mais? No caso, eu acredito que se fosse o texto estivesse falando que essa mesma empresa tivesse vendido X% a mais que a concorrente, aí eu já diria que era inteligência. Que aí fica mais completo. Mas aí, do jeito que está, é uma informação. Tá, E também se dissesse, né, os motivos de ter vendido pouco, de não ter batido a meta. Tipo, não diz o porquê que ele vendeu só isso. Assim, não responde nada, né? Só diz que realizou o total de vendas, mas de qualquer maneira ainda é uma informação, ainda é um pouco mais vago, né? completo do que o anterior, né? Que só dava o valor bruto e acabou. Esse aí ele tá te dando pelo menos alguma coisa. X% abaixo da meta.
Perfeito, jovens. Perfeito. Se antes eu vendi 500 mil. Era um dado. Agora eu estou dizendo que a minha meta é 600 mil, eu vendi 500 mil, que está abaixo da minha meta. Opa, já disse alguma coisa a mais. Mas o que levou, né, essa minha venda inferior da minha meta? Por que eu não atingi a minha meta? Tá? Ou seja, aqui eu ainda não tenho a inteligência. Tá? Então, excelente, jovens. Então, isso é uma informação, como vocês falaram. Pois disse que a empresa não obteve o volume de venda necessário para cumprir a meta. É só isso que está nos indicando isso daqui. Eu não cumpri a minha meta. Tá? Eu fiquei 16,7% abaixo da minha meta. É isso que a gente tem aqui de informação. Tá? Então, mais uma pessoa simpática agora, eu quero que leia aqui esse exemplo 3. Temos mais pessoas simpáticas nessa sala, não temos, João? Vai, Paloma, tu é uma pessoa simpática. Bora, Érica, bora, Sara. Vai, Sara. Vai, Suiane. Uma pessoa charmosa, uma pessoa bonita. No relatório de uma empresa consta que... Olha! Olha aí, eu falo em É charmoso. Tá No Vamos lá, vamos lá, Emanuel. Pode ler, por favor. Pode ler, Emanuel. No relatório de uma empresa consta que sua meta de venda em um dado período é de 600 mil, que ela realizou um total de vendas de 500 mil, 16,7% abaixo da meta, que houve uma retração de 25% no mercado de atuação e que alguns de seus concorrentes estão saindo do mercado. Jovens, o que isso está querendo dizer, jovens? Emanuel, obrigado pela leitura. Olha, ele é uma pessoa simpática, bonita e charmosa, hein? Vamos lá, jovens. O que isso está querendo dizer? Aí já é inteligência, né? Que explica o motivo dele ter vendido abaixo da meta dele, porque teve retração no mercado, alguns concorrentes estão saindo do mercado, então aí já dá para tomar uma decisão a partir disso daí. E ele deu um cenário, né? Oi? Ele deu um cenário. Deu um cenário. E que alguns de seus concorrentes estão saindo do mercado. Ele também deu um cenário aí de como é que tá. Eu estou bem na fita ou tô mal na fita aí? Em relação à retração, ele está bem ainda, né? Porque ele só teve 16%, que é um dado superior à retração, né? Perfeito. Ó. Enquanto o mercado retraiu 25%, eu retraí só 16,7%. Eu ainda estou bem. Né? Ou seja, eu ainda estou vendendo. Jovens, quando eu criei esse cenário, tá? Não existia coronavírus, mas vocês concordam que isso daí está representando o coronavírus? Né? É o que a gente está vivendo agora. Um monte de empresa tendo retração, o mercado caiu, tem empresas saindo do mercado, tem algumas que estão conseguindo vender, mas vendendo abaixo da meta. Tá? Por favor, Emanuel, você ia falando alguma coisa? Não, eu ia falar que a partir dessas informações, ele pode elaborar junto com a equipe, né? Pode ser elaborado um plano para identificar melhor essa retração e fazer um planejamento para que ele possa mudar esse cenário, né? Já que algumas empresas estão saindo do mercado, isso pode ser levado como positivo para ele elevar o crescimento dele. Perfeito. Ou seja, já que vai ter menos concorrentes. Eu consigo tomar decisões. Eu preciso tomar decisões. E isso daqui já me permite tomar algumas decisões. Tudo bem, jovens? Então, isso aqui é inteligência. Alguém de vocês, eu acho que foi a Suiane, me desculpa se não foi ela, se foi outra pessoa. Que ela Sim, foi eu. Foi você, né? Você falou a palavra contextualiza, né? Traz um contexto. Tá? É isso mesmo, inteligência. Então, a inteligência por quê? Porque ela contextualiza a informação dentro do cenário de crise e informa como está a empresa diante deste cenário. Então, no momento que eu coloquei isso no relatório,
eu contextualizei essa informação. Que informação? As minhas vendas, que foi 16,5%, 17% abaixo do mercado. Eu contextualizei, eu coloquei ela dentro de um cenário de crise. Tá? E como é que está a minha empresa diante desse cenário de crise? É aquilo que o Manuel falou. Perante a retração do mercado, eu ainda estou bem na fita. O mercado retraiu 25%, eu estou com retrair só 16,7%. Tudo bem, jovens? Então, isso aqui já é inteligência. É isso que o gestor precisa saber. É isso que o tomador de decisão precisa saber. Ele precisa dessa informação, que a gente chama de inteligência. Ele precisa dessa inteligência para ele tomar uma decisão. Tudo bem, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Hein? Ok? Entendi. Tudo certo. Tudo tranquilo. Entendido. Tranquilo. Excelente. Jovens, aqueles que não tiveram a oportunidade de ler, tá? Mas que são simpáticos, bonitos e charmosos, vocês terão essa oportunidade ao longo desses nossos encontros. Okay? Então, não fiquem tristes, tá? Vocês vão ter essa oportunidade. Tá? Então, chegou mais uma oportunidade. Quem gostaria de ler? Mais uma pessoa charmosa, bonita, simpática. Vai, Suiane. Bora lá. Bora lá, Suiane. Deixa eu só diminuir aqui. Exemplo, na pesquisa eleitoral de 25 de julho, o candidato fulano tem 32% das intenções de votos e o candidato ciclano aparece com 29% das intenções. Então, vejam só, jovens. Lendo isso daqui, somente lendo isso daqui, sem ver mais nada, tá? Apenas lendo isso daqui. Eu tenho uma pesquisa eleitoral. Essa pesquisa foi feita no dia 25 de julho. Considerando que no Brasil as eleições acontecem no mês de outubro, então a gente está falando aí de agosto, setembro, início de outubro, a gente está falando de 2 meses e um pouquinho aí para ter as eleições. Tá? E o fulano ele está à frente, tá? Nas pesquisas eleitorais. Então, se eu tivesse somente essas informações, em quem eu apostaria? Quem vai ganhar essas eleições? Vendo isso. Só Se a com gente tivesse esses que apostar, dados. Só com né? esses dados Só iniciais. com esses dados. O Só fulano. O fulano tá melhor aí. Não é isso? Só que a diferença é bem pouquinha ainda, hein? Tá bom. Né? Mas se eu só tenho isso daqui, eu vou dizer, eu vou apostar minha ficha, o fulano vai ganhar. Tá? Agora, então a gente já tirou essas conclusões. Agora, se vocês olhassem esse gráfico aí, jovens, olhem o gráfico do fulano e olhem o gráfico do ciclano. Vocês vão colocar a mão no fogo pelo fulano? Não, aí já muda. Não. Aí já mudou o cenário mesmo. Por Já que muda. mudou? O que fez com que vocês mudassem de opinião? O que fez O vocês fulano mudarem tá de opinião? caindo. E o ciclano tá crescendo. E o fulano vem subindo. Nesse cenário aí, eu acho que começou em maio, né? A De popularidade maio do pra ciclano julho, aumentou aí e a intenção também. Você Eles tem são uma um empate evolução das, técnico, né? você tem uma evolução das informações ao longo do tempo e você consegue verificar tendências para mais ou para menos, né? Perfeito, jovens. Então, ó, embora né, no dia 25 de julho o fulano esteja à frente do ciclano, mas olhando historicamente, como o Leonardo falou, a gente vê que a tendência é o quê? O ciclano atropelar o fulano. É só questão de dias, né? Na próxima pesquisa, né, de intenção de voto, possivelmente o ciclano já vai atropelar o fulano. É difícil reverter um gráfico de tendência desse. Né? Historicamente, é muito difícil reverter isso. Né? A gente vê isso dentro das eleições. Alguém falou aí, o fulano está caindo e o ciclano está subindo. Não foi que falaram aí? É exatamente isso. Né? Então, e é isso que aconteceu. Isso aqui, eu tirei o nome dos candidatos, mas isso aqui foi algo real. Tá? Isso aqui foi uma pesquisa de intenção de votos de uma determinada eleição para um determinado cargo político. Tá? Eu tirei o nome dos envolvidos aí. Mas o fato é que o ciclano ganhou e o fulano perdeu. Embora
no início, lá em maio, era muito mais fácil a gente dizer, pô, fulano vai ganhar em primeiro turno ainda. Mas as coisas, ao longo do tempo, mudaram. Tudo bem, jovens? Então, isso é uma forma de apresentação também de inteligência. Existem várias formas de eu apresentar inteligência. Então, utilização de gráficos, né? Isso é uma forma interessante de apresentar inteligências para os tomadores de decisão. Tudo bem até agora, jovens? Sim. Ok? Sim, tudo bem. Excelente. Um outro exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação, jovens. Imagina que o Emanuel, tá? O Emanuel está sentindo dor de cabeça e dores nas costas, ok, Emanuel? Faz o sinal da cruz aí, Emanuel. Deus o livre. Mas imagine que o Emanuel está sentindo dores de cabeça e dores nas costas. Tá? Alguém aí consegue receitar algum remédio para o Emanuel? O que ele tem que tomar? Ele está com dor de cabeça e dor nas costas. Alguém aqui pode dizer o que ele tem? Ele não poderia ter levado uma queda, bateu as costas e a cabeça no chão? Poderia. Né? Mas além de dor de cabeça e nas costas, ele está com febre alta. O que a gente tem que fazer com o Emanuel? Colocar ele de quarentena? Né? Ele está com coronavírus. Corona. Né? Tá Tem com que corona. botar ele no banho de água gelada. Tá, mas ó, eu já tenho mais informações. Ele tinha dor de cabeça nas costas, agora ele tem febre alta. Ele tem a pele e os olhos amarelados. Vixe! Ixi! Tá piorando. Ixi! O que tu fez, Emanuel? Onde é que você andou, Emanuel? Né? Pele e olhos amarelados. E eles têm, nos últimos dias, na mata onde habitam muitos macacos. Quem Ele tá com Emanuel malária. tem, João? Ele, exatamente. Quem falou isso foi a Suiane? Isso. A Suiane matou a charada. Ele não levou uma queda e nem bateu a cabeça. Ele está com malária. Então, é mais fácil eu tomar a decisão. E a minha decisão é melhor quando eu tenho mais informações. Quando eu tenho mais... Aqui ele acabou se tornando uma inteligência. Quando eu agrupei isso tudo, isso acabou se tornando uma inteligência. Embora isso aqui seja um exemplo simplório, simples, jovens, isso aqui é mais para a gente se sensibilizar da importância desse conjunto de informações para eu tomar a decisão. Tá? Então, se eu tenho um conjunto de informações, esse conjunto de informações é estruturado, eu consigo tomar uma melhor decisão. Eu não estou dizendo, né, e isso a gente não tem como prever, que eu vou tomar a decisão mais correta. Por quê? Porque o futuro é incerto. Tá? Mas os meus riscos, quem foi que falou a palavra risco? Quem é que trabalhou naquela empresa que tinha uma área de inteligência? Foi a Emanuele? Eu, Érica. A Érica. Então, Érica... É que eu só estou vendo o nome Érica. Eu sou péssimo para guardar nome. Eu não estou vendo a sua imagem, Érica. Mas tudo bem. Então vejam só, jovens. Então vejam só. Acabei perdendo agora. Então, deixa eu me lembrar agora o que eu ia dizer. Eu me lembrei. Que a Érica falou a palavra risco. Risco. Então, quando eu tenho a melhor inteligência, quando eu tenho inteligência para tomar a decisão, eu não posso garantir que eu vou tomar a decisão correta. Mas eu vou reduzir os riscos de eu errar nas decisões que eu tenho para tomar. Às vezes eu tenho várias alternativas. E aquela inteligência que eu recebo reduziu essas várias alternativas em 2, em 3 alternativas. Então só isso já me contribui. Ok, jovens? Tudo bem? Tudo. Faz sentido para vocês? Faz. Bom, então você lembra que eu falei para vocês que inteligência competitiva, inteligência de mercado, inteligência estratégica, inteligência de marketing é um processo, tá? E é um processo que transforma dados, informações em inteligência. Então, que processo é esse?
Vocês vão encontrar na literatura esse processo aqui. Esse processo composto de 4 fases. Tem na literatura também, mas com menos frequência, algumas outras fases a mais. Mas de forma mais simplificada, de forma para melhor entender, e o que tem mais na literatura é esse processo de inteligência. Que ele é composto do planejamento, tá? É composto da fase que a gente chama de fase de coleta, a fase de análise e a fase de divulgação da inteligência. Tudo bem? Então, esse é o processo que tem que ser seguido. Tá? E como todo processo, ele tem entradas e tem saídas. E quais são as entradas e saídas desse processo? Se eu vou planejar, eu preciso saber quais são as necessidades de decisão que eu preciso tomar. Isso é uma entrada do meu planejamento. Se eu for... Imagina que eu sou aquela empresa onde a Érica trabalha. Eu sou daquela área de inteligência que tem lá. Tá? E eu estou ali trabalhando, aquela área, aquele setor foi criado única e exclusivamente para construir inteligência para os tomadores de decisão. Se eles querem decidir, eu preciso saber quais são as decisões que eles precisam tomar. Que decisão você precisa tomar? Tá? Com que frequência você precisa tomar essa decisão? Ou em que data você vai tomar essa grande decisão? Isso é uma entrada para eu planejar esse meu processo. Ok, jovens? Uma vez que eu tenho o meu planejamento, tá? Dentro desse planejamento, depois a gente vai ver isso com mais detalhes, e isso também tem material, eu preciso saber, onde é que eu vou conseguir onde é que eu vou coletar dados? Tem vários locais que eu posso coletar dados. Vocês acreditam que dentro da fase de coleta eu vou buscar dados somente dentro da organização? Não. Eu vou buscar coisas somente lá fora, dados, coletar informações externas? Não. Quando eu vou produzir inteligência, eu tenho que coletar dados, coisas externas e coisas internas dentro da organização. Existem estudos que mostram, jovens, por incrível que pareça, que 80% das informações que eu preciso para tomar as decisões, para gerar inteligência, estão dentro da minha empresa. 80%. E estão aonde? Estão dentro da gaveta de pessoas. Estão em relatórios da empresa e estão, infelizmente, isso é o mais crítico, dentro da cabeça de algumas pessoas. Tá? Mas o fato é que 80% daquilo que eu preciso para tomar as melhores decisões estão dentro da minha própria organização. 20% estão lá fora. Tá? Então, uma vez que eu planejei onde eu vou coletar essas informações, tá? Aí eu vou nessa fase, nessa etapa que a gente chama de coleta, eu vou pegar os dados, as informações. Coletei um monte de dados, um monte de informação, aquele monte de coisa. Hoje em dia o acesso à informação, o acesso aos dados é muito rápido. Né? A gente entra lá no Oráculo. Né? Todo mundo aqui entra lá dentro do Oráculo Google, tudo que a gente quer está lá dentro. Tá? O Google sabe muito mais do que... Às vezes eu tenho que viajar, o Google sabe muito mais de mim do que a minha esposa. Às vezes o Google sabe que hora que eu vou chegar, que hora que eu vou sair, qual é o hotel que eu vou ficar. Ele não sabe tudo isso. Né? Então, no Google você consegue pegar muitos dados e informações. Aí eu pergunto, a gente consegue dados e informações somente no Google? Com quem eu consigo informações e dados importantíssimos, jovens, sobre meus concorrentes? Um de cada vez, não fale todos ao mesmo tempo. Na verdade, todas essas informações, acho que a maioria delas, né, talvez um mínimo 80%, estão disponíveis hoje em internet, em qualquer outro meio que você possa utilizar para a tomada de decisão. Faz mais sentido. Perfeito. O que mais, jovens? Existem uma série de ferramentas que são capazes de analisar concorrentes, mas aí depende muito do tipo de informação que você precisa ter, né? Perfeito, jovens. Tem vários locais que eu posso conseguir dados e informações. Isso que vocês falam, muitas delas são públicas e estão lá no Google. Muitas delas são públicas. Tá? E tem outras que você tem outras fontes de... um bom local para você conseguir informação de concorrente é com o fornecedor. Eu já fiz muito isso. Tá? Eu conseguia e ainda consigo, muitas coisas de fornecedor. Eu sei quanto é que meu concorrente está produzindo,
Porque o meu fornecedor, né, quando ele chegava lá conversar comigo, ele fala, fulano de tal comprou não sei quantos componentes lá. E eu sei que aquele componente é para produzir. Ele não vai comprar o componente para produzir. Então, eu sei a produção dele, do meu concorrente, por meio dos meus fornecedores. Eu não estou falando aqui de espionagem, né? E nem não estou falando disso. São informações públicas que estão aí. Às vezes, eu participei de um treinamento de gestão do conhecimento e inteligência competitiva. Isso foi há um bom tempo atrás. E quem deu esse treinamento foi um francês. Tá? Ele morava aqui no Brasil, ele fazia parte da embaixada francesa. Ele ficava lá em Brasília. Eu não vou falar o nome dele. Isso aqui está sendo gravado. Tá? E ele falou o seguinte, tá? Qual era o papel dele? Isso a gente precisa fazer no Brasil. Não sei se a gente faz direito. Tá? Mas o papel dele, lá na embaixada, ele ficar lá em Brasília, o papel dele era só gerar relatórios de inteligência para o governo francês. Ele falou que todo mês ele enviava um relatório de inteligência para o governo francês. Esse era o papel dele aqui. Ele conseguia muitas informações, porque ele poderia estar lá na França conseguindo informações públicas por meio do Google. Poderia. Né? Mas ele falou, sabe como é que eu consigo muitas informações? Fonte é o quê? Às vezes eu tenho uma fonte... Eu pesquisei isso em tal local e coloco lá de onde eu pesquisei. O que ele fazia? Isso gerou um burburinho, gerou uma discussão dentro desse treinamento. Era cerca de 20, 30 pessoas na sala desse treinamento, desse curso. E ele falou o seguinte, eu fico promovendo jantares. Olha o que esse cara fazia, jovens. Tá? E não é só ele, não é só o governo francês que faz isso. Não era só ele que fazia isso. Tá? Ele promovia jantares. E ele convidava pessoas que ele sabia ou que ele acreditava que poderia dar informações para ele. Tá? Então, podia ser empresários, podiam ser políticos, ele convidava. E tinha aqueles jantares, ele conhecia as pessoas. Depois do segundo, terceiro jantar, ele se tornava mais íntimo dessas pessoas, e essas pessoas saíam falando, assim como a gente fala na fila de banco, na fila do supermercado, a gente começa a falar da nossa vida. Então, essas pessoas começavam a falar da vida para ele não, para o governo francês. Ele colocava tudo isso dentro do relatório dele. Quando ele falou isso nesse treinamento, várias pessoas começaram, mas isso não é ético. Né? Você está pegando essas informações dessa forma. Aí ele falou o seguinte, esse francês. O francês ele é muito assertivo. Né? Às vezes a gente acha que ele é muito grosso, assim como o português e o espanhol, mas é porque eles são assertivos. Ele foi direto. Né? Aí ele falou, eu convidei essas pessoas para um jantar. Todas elas foram convidadas. Eu não coloquei a arma na cabeça de ninguém. Eu não coagi ninguém a ir para esse jantar. Todo mundo foi lá de livre e espontânea vontade. Eu apenas as convidei. Eu não coagi ninguém a falar nada. Todas elas falaram porque quiseram. Então, aquela informação que elas falaram se tornaram públicas. E eu coloquei isso nos meus relatórios e coloco e mando isso para o governo de vocês. Tá? Então, gente, tem várias formas da gente conseguir dar as informações. Então, tem essas informações que estão dentro da organização e tem essas informações que estão fora da organização, que são públicas, ou por meio de uma conversa você consegue dar as informações que vão fazer parte dessas suas análises. Ok, jovens? Então, passando a fase de coleta, nós temos a fase de análise. E dentro da análise, nós temos técnicas, tá, para analisar esse monte de dados, esse monte de informações, gerar gráficos. Eu vou fazer síntese, eu vou fazer resumos, formas de apresentar de melhor forma possível essa inteligência. Feita a etapa da análise, eu vou fazer a divulgação. Divulgação é o quê? É apresentar, é divulgar essa inteligência. E como é que eu divulgo isso? Pode ser por meio de relatórios, pode ser por meio de um boletim, pode ser através de um e-mail. Tem várias formas de divulgar. Pode ser através de uma apresentação. Não, eu quero que você me apresente, o diretor. Não, eu quero ler relatório, coisa nenhuma. Não me manda por e-mail, não. Vem aqui e me apresenta isso daí. Faz uma apresentação aqui em PowerPoint para mim.
Então, tem várias formas de eu divulgar esses serviços de inteligência. Tudo bem, jovens? Então, esse é um processo de inteligência. Eu faço o planejamento, tá? Esse planejamento, eu preciso saber que decisão a pessoa vai querer tomar. Então, ele tem que me avisar, ó, ele tem que me informar isso daí, ó, eu preciso tomar tal decisão. Tá? Ele tem que dizer quando ele precisa dessa decisão. Eu preciso tomar essa decisão semana que vem. Tá? Eu preciso analisar, para coletar e gerar essa inteligência. Tudo bem, jovens? Então, feito o planejamento, feito a coleta, eu faço análise e divulgo essa inteligência e a pessoa toma a decisão. Faz sentido para todo mundo esse processo? Sim. Um de cada vez. Tá? Aí sim, professor. Inclusive, só para dizer, né mesmo, tanto eu como a Suiane, a gente trabalha numa empresa, numa agência, que tem o setor de monitoramento, só que no nosso caso é monitoramento digital. Monitoramento Nós prestamos digital. A gente monitora redes sociais. Então, vocês estão coletando dados e informações. Sim, sim. É o planejamento de vocês que fez com que... não, a gente tem que monitorar as redes sociais. Foi nessa fase de planejamento. Perfeito, Paloma. Pode continuar. E aí, tipo, vendo esse processo apresentado, eu vejo que a gente está seguindo o caminho correto, porque realmente a gente segue meio que esse fluxo, né? A gente faz um planejamento de como vão ser os nossos produtos. Nós temos a etapa da coleta, que o setor do monitoramento cuida disso, né? Coletam dados das redes sociais que o cliente precisa que sejam coletados, inclusive dados de concorrentes. Tem etapa de análise e tem etapa das entregas dos relatórios de acordo com as métricas e as informações que o cliente precisa. Então, meio que para a gente isso já é bem natural, mas, claro, voltado para a nossa área, né, de rede social. Perfeito. Jovens, você falou uma palavra importante aí, Paloma. Natural. Você falou a palavra natural aí, Paloma. E esse fluxo, esse processo, se a gente analisar como é que nós tomamos decisão, uma decisão importante na nossa vida, a gente segue esse fluxo, a gente segue esse processo, a gente segue essas etapas aqui, em decisões importantes. Tá? A gente faz um planejamento, a gente faz a coleta de dados. Não, eu não saio escrevendo isso, tá? Mas na nossa mente a gente acaba seguindo esse processo. Eu planejo, eu quero tomar uma decisão, é necessário tomar uma decisão. Cara, eu preciso tomar uma decisão aqui, eu preciso mudar de carro, mudar de emprego, mudar de profissão, né? Preciso fazer uma grande viagem, fazer um grande curso, fazer uma pós-graduação. Eu preciso tomar uma decisão importante. Tá? Aí eu faço um planejamento, eu coleto dados, coleto informações, eu junto isso, faço uma análise, tudo isso na nossa cabeça. Às vezes tem gente que vai lá numa planilha Excel e coloca, né? E pondera, coloca pesos e tudo mais. E depois só que eu não divulgo. Eu divulgo para mim mesmo, né? Eu apresento isso para mim mesmo, amigo. Então a gente acaba tomando, né? É algo natural, como a Paloma falou. É natural a gente seguir esse processo. Tá? Então tem organizações que têm esse processo implantado de forma sistemática. Professor? Por favor, Érica. E professor, só uma colocaçãozinha mesmo. E quando a pessoa usa da espionagem para fazer esse tipo de divulgação? A inteligência competitiva não é espionagem, ok? Então, existe uma fronteira aí. Tá? Uhum. Então, ultrapassou essa fronteira, isso pode acabar se tornando uma espionagem, a pessoa pode acabar infringindo os segredos industriais. Então, inteligência competitiva não é isso. Isso aí realmente quebra de sigilo. Teve um caso clássico, eu não sei se vocês gostam de Fórmula 1 aqui. Alguém gosta de Fórmula 1? Não, sim. Eu não gosto. Não? Quem falou sim? Eu. Alguém falou sim? O Emanuel. O Emanuel. Tá sozinho, Emanuel. Só você que gosta de Fórmula 1, Emanuel. Jovens, então deixa... Mais alguém? Só o Emanuel. Então eu vou contar um segredo para vocês. Jovens, eu não gosto de Fórmula 1. Não gosto. Ok? Eu não sei como é que o Emanuel gosta de Fórmula 1. Tá? Sabe o que eu gosto? Eu gosto de churrasco, eu gosto de lasanha.
Isso eu gosto. Fórmula 1 eu adoro. Eu adoro Fórmula 1, jovem. Eu acordo de madrugada para ver treino. Agora não mais por conta do coronavírus. Eu tenho centenas de campeonatos em HD. Eu adoro Fórmula 1. Tá? E no ano de 2007, vocês vão se lembrar que vocês são menina nova, mas no ano de 2007 teve um caso desse. Foi a Paloma que falou de espionagem, não foi, Paloma? Não, não fui eu, não. Eu acho que foi a Érica. Foi professor? Foi a Érica que falou de espionagem, né, Érica? Professor, então, eu falei isso porque eu já fiz isso, entendeu? Digamos. Mas não dessa forma aí. Pode ser que não seja espionagem, mas foi tipo uma pesquisa de campo, né, para ver. Isso. A palavra espionagem, ela está muito ligada. Forte, né? É forte, ela está muito ligada à quebra de sigilo, quebra de informações confidenciais. Você fez uma pesquisa de mercado. Tá? Isso. Mas esse caso que eu vou falar para vocês de Fórmula 1, que eu adoro Fórmula 1, eu não sei como é que o Emanuel só gosta. Você tem que adorar, Emanuel. Você tem que gostar de churrasco. Você tem que adorar a Fórmula 1. Em 2007, né, eu me lembro disso como se fosse ontem, foi há 13 anos atrás, vocês vão se lembrar que vocês não gostam de Fórmula 1. A McLaren espionou a Ferrari. Eles pagaram um engenheiro, um técnico da Ferrari, um engenheiro da Ferrari, eles compraram um dossiê. Então, isso é ilegal, isso é espionagem. Eles tiveram acesso a informações confidenciais da Ferrari de uma forma ilegal. Tá? O que aconteceu? A FIA é a Federação Internacional de Automobilismo. Quando ela descobriu, ela não baniu a McLaren, que é uma equipe grande, mas ela perdeu todos os pontos do campeonato. Ela foi punida por isso, isso foi divulgado, isso manchou a imagem da McLaren, ela teve que pedir desculpas e perdeu todos os pontos do campeonato. Ela terminou o campeonato sem nenhum ponto. Isso representa o quê? Representa milhões, centenas de milhões de dólares que as equipes elas ganham conforme. Então, ela foi penalizada por isso. Ok? E tem outras formas de ser penalizado. Tem a justiça. Então, se alguém faz uma espionagem e tem a ser acionada perante a justiça, ok? Então, inteligência competitiva não tem nada a ver com espionagens, ok, jovens? A gente vai ter acesso a informações que se tornaram públicas. Okay. Seja se tornado pública por meio do Google, seja tornado por meio de revista, se tornado por meio de congressos. Tem pessoas que vão em congressos para ver o que está sendo divulgado. Várias formas da informação se tornar pública. Não. Só observação. Por favor, Lucas. Por favor, Lucas. Professor, quando estávamos falando de quando realizamos pesquisas na internet, né, mais precisamente no Google, a gente observa que as empresas elas utilizam os resultados das nossas pesquisas para estarem oferecendo produtos que a gente nem quer, né, mas produto relacionado à nossa pesquisa, né? Lançam spams, né, aquelas janelas pop-ups, né? Lançam as janelas pop-up em vários sites que a gente nem tem a intenção de comprar, né? Pois então é isso. Jovem, tudo que você pesquisa lá, eles estão te monitorando. Coletando e não é só o que você pesquisa lá. Não sei se vocês já fizeram o seguinte exercício. Eu já fiz esse exercício algumas vezes. Às vezes a gente está falando perto do celular. Falando. Aí você digita lá alguma coisa, vem aquilo que você estava falando. A gente está sendo monitorado. Tá? Aí, esses dias o pessoal estava falando, o pessoal está monitorando os pacientes que estão com coronavírus lá na China, não teve? Passou até na televisão, né? Tá violando a minha privacidade, o pessoal está sabendo onde eu estou. Jovens, celular. Isso já acontece hoje, jovens. Né? Hoje eu vou lá, agora não, que o coronavírus mudou toda a nossa rotina. Eu ia lá no restaurante, quando eu chego no restaurante, aí o cara avalia esse restaurante. O cara sabe que, né? O cara sabe que eu estou naquele restaurante. Né? Aí eu vou viajar, aí chega uma mensagem lá no meu celular dizendo, o horário que meu voo sai, tá perguntando se eu quero chamar o táxi, ele sabe qual é o hotel que eu vou ficar. Tudo isso foi monitorado. Tudo monitorado.
Então, dentro desse processo de inteligência computacional, nessa coleta aqui, hoje em dia tem máquinas, quando eu falo máquinas e algoritmos, tem ferramentas tecnológicas, né, de análise, que sai coletando um monte de dados, né, que sai coletando um monte de informações e gera. Tá? Claro que dentro dessa fase de análise tem, graças a Deus, ainda existe a inteligência humana para fazer essas análises, mas existem máquinas, existem robôs que saem coletando essas coisas aí. Tá? Esses dados e informações para que eu tome a minha decisão. Excelente colocação, Lucas. Então, todos nós estamos sendo monitorados. Tá? A gente achando bom ou não, mas o Quando fato a gente é estiver isso. navegando na internet, a gente está monitorando. Aí eu vou abrir um parênteses para você, abrir um parênteses de algo que aconteceu comigo no ano de 2000 e... eu acho que era 2002, 2003. Eu gostava muito de comprar DVD. E teve uma vez que eu entrei no site, então, nesses sites, não sei se era Americana, Saraiva e tudo mais, que eu comprava DVD lá, e saí colocando um monte de DVD lá, uns 3, 4, 5 DVDs na sacola. Coloquei na sacola, mas não comprei. Na hora, aí depois eu vejo isso aqui, não tomei a decisão ainda se eu vou comprar ou não. Era caro naquela época DVD, eu não comprei. O fato, jovens, é que depois que eu fiz isso, todo site onde eu entrava aparecia o banner com todos os filmes que estavam lá dentro da minha sacola. Aí naquele dia caiu a ficha. Eu falei, pum, caiu a ficha. Caramba, esses caras estão me monitorando. Até então não tinha caído a ficha. Né? Bom, mas voltando aqui, jovens, obrigado pelas colocações de vocês. Uma contribuição em relação ao monitoramento de comportamento na internet é que a partir de agosto vai entrar em vigor uma Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós, como consumidor, poderemos ou não ter não monitoramento de sites em si, eles vão continuar, mas a gente vai escolher se a gente quer ou não dar acesso aos nossos dados. E as empresas, as de tecnologia principalmente, vão ter que se adaptar a esse novo cenário. Salvo engano, começa no dia 16 de agosto. Então, provavelmente muita coisa vai mudar aí. Não sei se essa lei, a LGPD, ela foi postergada para janeiro de 2021. Pois é, vai ter uma... sim, mas ainda não foi confirmado, né? Já foi confirmado? Já foi confirmado. Foi anunciado que só vai vigorar em janeiro de 2021. Sim. De qualquer maneira, já tem um órgão fiscalizador para que as empresas não invadam aí a privacidade dos consumidores. Interessante. Olha, eu não sabia disso. Interessante. Então, em 2021, a gente vai poder tomar essa decisão. Eu quero ou não quero disponibilizar os meus dados para essas redes, né? Eu acredito que as empresas vão ter um tempo aí, provavelmente 5 anos para se adaptar. Mas, de qualquer forma, já se pensou em relação à nossa exposição na internet. Porque, enfim, hoje em dia, todos nós estamos expostos, não tem jeito. Sim, sim. Muito bom, gente. Então, ó, novamente, quando a gente segue esse processo de uma forma sistemática, eu vou estar gerando inteligência com esse foco. O foco é a tomada de decisão. Então, toda a área, todo setor ou toda pessoa que está dedicada ao processo de ser dentro de uma organização é para isso. É para que alguma decisão seja tomada. Esse é o foco. Tudo bem, Jorge? Do processo de inteligência competitiva, o objetivo é tomada de decisão. O foco é sempre esse. Isso. No final, tudo que eu quero é tomada de decisão. Ok, jovens? Ok. Então, dentro dessa fase de planejamento, eu preciso saber... Oi? Alguém quer falar? Então, dentro desse processo, quando a gente vai fazer essa fase de planejamento, eu preciso saber o que será monitorado. Como é que vai ser real informações a gente vai fazer esse monitoramento? Só para vocês terem uma ideia, jovens, a gente fala do Google, né, que buscar dados e tudo mais, mas tem várias outras fontes de dados e informações importantíssimas para uma empresa. Tá? Um excelente banco de dados e informações, e são públicas, tá? São os bancos de patentes. Tá? Aqui no Brasil tem o INPI, que é o Instituto
Nacional por Propriedade Industrial. Então, o INPI, o SpaceNet, né, tem um banco de dados também chinês, ou seja, são os órgãos que são responsáveis para conceder as patentes, para conceder os registros de softwares, os registros, os pedidos de desenhos industriais. Tá? Então, abrindo parênteses, o que é uma patente, Jade? Uma patente é um acordo que você faz com o Estado. Você fala o seguinte, ó, eu vou revelar o meu segredo para você, eu vou revelar por meio desse descritivo, desse relatório técnico, eu vou revelar isso para você e, em contrapartida, você me dá 20 anos para eu explorar esse mercado. Isso é uma patente. Tá? Então, esse meu segredo que eu revelei, ele vai para esses bancos de patente. Então, lá você pode pesquisar, tá, o estado da técnica, como é que essas empresas, o que essas empresas estão desenvolvendo ou pretendem lançar no mercado. Então, tem muita informação técnica, informações importantes dentro dos bancos de patentes. Tem grandes empresas que vivem fazendo isso. Elas vão lá nos bancos de patentes e saber o que os concorrentes estão depositando de patente. Teve uma briga, né, uma briga jurídica entre a Samsung e a Apple, tá? Por conta de quebras de patente. Uma entrou com uma ação no país, a outra entrava com outra ação em outro país para dizer, não, você violou uma propriedade industrial minha. Isso aqui era patente minha e você violou. Tá? Então, são brigas nas justiças. Tá? Mas ali, elas ficam monitorando qual é o estado da técnica, o que o meu concorrente está pretendendo lançar no mercado e fazer no mercado. Quando as pessoas vão até lançar um tênis, não tem a Nike fica lançando tênis, Adidas e tudo mais, ou então até lançar um carro, todos esses desenhos de um tênis, de um carro, tudo isso está lá dentro do banco de patente. Então, se vocês quiserem saber como é que vai ser o novo veículo da Fiat, como é que vai ser o novo veículo da Chevrolet, entra lá no banco de patentes, ou americano, ou brasileiro, ou europeu, e vocês vão ver a cara, os desenhos mecânicos dessas coisas. Se vocês quiserem saber quais são as novas tecnologias que estarão disponíveis nos celulares, lá vai estar descrito quais são essas tecnologias. Tudo bem, jovens? Então, como será realizado esse monitoramento? A partir de quais fontes? Então, posso ter vários tipos de fontes. Tá? Para quem esse monitoramento ser realizado? É para um setor, é para uma área, é para o gestor, é para o diretor, é para o dono, é para o presidente, é para o gerente? Então, para quem eu vou estar realizando esse monitoramento? E como será entregue, tá, essa inteligência? Tudo bem, jovens? Aí a coleta é essa fase onde eu vou fazer essas buscas desses dados e informações. Análise é onde eu vou analisar esses dados e informações. Aí eu vou utilizar técnicas, ferramentas, tá, para eu elaborar e sintetizar, resumir esse conjunto de dados e informações e apresentar de uma forma que seja mais clara e rápida, né, para que as pessoas tomem a decisão e a divulgação propriamente dita. Tá claro para todo mundo, jovens? Faz sentido esse processo para todo mundo? Sim. Aí eu queria que uma pessoa bonita, uma pessoa charmosa, uma pessoa simpática lesse isso daqui, jovens. Eu. É assim que eu gosto. Eita. Então vamos lá. Chega, ela levantou os braços. Vamos lá. Me identifiquei bem aí. Isso. Se você tá conhece... falando de mim. Vamos lá. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Quem disse isso? Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra. Jovens, esse livro é fantástico. Tá? Isso aqui é um conhecimento milenar. Tá? E isso diz muito, independente da época, isso daqui é claro. Tá? Isso aqui faz sentido. Tá? Se você não conhece o inimigo e conhece a si mesmo, eu conheço o inimigo e me conheço. Eu não preciso ter meu resultado de 100 batalhas. Agora, se você não conhece o inimigo, mas se você se conhece, opa, eu vou sofrer derrotas também.
Agora, se eu não me conheço e nem conheço o meu inimigo, eu estou perdido. Ok? Então, as empresas, as organizações que se conhecem e conhecem os seus concorrentes, opa, eu não vou temer estar dentro dessa batalha, dentro dessa guerra, não. Agora, se eu não me conheço, nem conheço meus inimigos, meu irmão, eu seria atropelado. Minha empresa vai acabar rapidamente. Ok, jovens? Ok. Então, essa é a mensagem, tá, do livro A Arte da Guerra, que tem tudo a ver com a inteligência competitiva. Tá? Agora tem esse case. Alguém aqui já bateu o retrato? Saudade, né? Jovens, vocês são da época da selfie, não é isso? Todo mundo só tira selfie, não é isso? É isso, professor, sou do tempo da Kodak. Todo o tempo da Kodak também. O tempo da Kodak. Eu ainda vi Kodak. Mas vocês são da época que tirava foto, não é isso? Não é tirar foto que vocês chamavam? Eu sou da época que a gente batia retrato. Bateu um retrato. Tempo da foto com filme, revelar foto. Espera bem, eu vou fazer uma pose. Mas eu sou anterior a isso, jovem. Existia um profissional chamado retratista. Era um profissional. Você contratava um retratista para ele bater retrato. Reunia, eu me lembro, reunia, porque era muito difícil, não era que era difícil, era caro, né? Não era acessível ter uma câmera fotográfica. Ainda mais uma câmera fotográfica que fosse colorida. Eu sou da época que a gente batia retrato preto e branco. Então, reunia a família da rua, as várias famílias de uma rua, e contratava o retratista. Aí ele ia lá num dia, marcava, tal dia eu vou lá. E todo mundo ficava com roupa de domingo, né? As mães vestiam os filhos tudo com roupa de domingo. E o retratista ia de casa em casa bater retrato. Aí depois de algumas semanas, ele voltava lá, entregando aqueles retratos que vocês tiraram. Então, esse aqui é um case da Kodak. Né? Todo mundo sabe que a Kodak fabricava o quê? Máquinas fotográficas. Máquina fotográfica. Máquina fotográfica. As máquinas fotográficas, elas se tornaram máquinas fotográficas digitais. E hoje em dia as máquinas fotográficas viraram o quê, jovens? Viraram celular. Essa câmera do celular. Aqui dentro, jovens, há 5 anos atrás, eu acho que é uns 5 anos atrás, você ia nessas grandes magazines, nessas grandes lojas, você encontrava ainda uma máquina fotográfica digital para vender, encontrava uma máquina filmadora. Hoje em dia você não encontra mais isso. São produtos que foram substituídos tudo pelo celular. Smartphone. O smartphone, jovens, se a gente quiser fazer uma lista aqui, a gente faz uma lista de vários produtos que ele matou. Vários produtos saem do mercado por conta do smartphone. Máquina fotográfica é uma. Filmadora é outra. O que mais que ele matou? Agenda. Bloco de notas. Agenda, bloco de notas. Bloco de notas. Só aqueles radinhos assim. Carta. Isso. Foi substituída pelo e-mail. MP3 Player, aqueles radinhos. Spotify matou. Ninguém nem mais vê. Isso. Nem tem mais. Ou seja, o celular, ele aposentou vários produtos. Está quase aposentando notebook o celular. Está quase aposentando notebook o celular. Eu estou usando notebook. Enquanto que a televisão, geladeira, levaram décadas para se popularizar, para as pessoas terem nas suas existências, celular não. Foi o produto que mais vendeu em menos tempo. Se popularizou muito rápido. Eu sou da época que tinha uma casa na rua que tinha telefone, que era um telefone fixo. Todo mundo adorava aquela família. Todo mundo queria ser amigo daquela família que tinha um telefone. Tá? E hoje em dia, todo mundo tem um celular no bolso. Tem gente que tem 2. Né? E cada um dos 2 tem 2 chips aí. O cara tem ligação com as 4 operadoras. Hoje em dia é um telefone pessoal e o outro da empresa. É sempre assim, né? Também, Pois né? É um benefício, né? É um benefício que a empresa dá. É um benefício. Ou não, né? Tempo de home office tá sendo bom. Ela matou o MSN, né, professor? O MSN e o UOL. Isso.
Então, jovens, o que eu quero que vocês façam, jovens? Eu coloquei esse case da Kodak, ele está lá no sistema, lá no EAD Box. Eu quero que vocês leiam esse case. Aí tem 2 ou 3 perguntas que eu quero que vocês respondam, tá? Então, vocês vão baixar, é um arquivo Word, vocês vão colocar o nome de vocês, né, digitalmente, vão responder isso digitalmente. Aí vocês vão pegar esse arquivo Word, gera um arquivo PDF e vocês coloquem na própria ferramenta, tem como vocês fazerem o upload disso daí, ok? Aí eu vou baixar isso daí e vou avaliar aquilo que vocês responderam desse case Kodak. Tá claro para todo mundo, jovens? Então vocês vão fazer isso de forma individual, tá? Não é sangria desatada, eu não quero que vocês façam isso hoje. Quem quiser fazer, faça. Ok? Quem quiser ficar de madrugada aí, quando terminar a aula aqui, pode fazer. Tá? Mas eu não vou obrigar que vocês façam isso hoje. Hoje é quarta-feira, né? Então vocês podem me entregar isso até sábado. Tá? Então podem, até sábado, vocês podem colocar isso lá dentro da ferramenta, esse case da Kodak. Tudo bem? Professor, eu estou com uma dúvida. Oi, jovem, pode falar. A gente vai fazer o upload do PDF na ferramenta de EAD e em que parte que a gente anexa? Porque eu estou olhando aqui e aí nessa parte do estudo de caso só tem a parte de anotações, tutores e o fórum. Aí eu queria saber se a gente criar, por exemplo, o fórum, tem uma parte para fazer o upload dos arquivos. Tá. Isso tudo é muito novo para vocês e para mim também, tá? O uso da ferramenta. Na verdade, quando você vai navegando nas aulas, existe um dos itens que ele vai pedir para você abrir, que é a avaliação, e dentro dele é um dos itens que compõe as aulas, tá? Que ele dá lá conteúdos, dentro de cada conteúdo ele vai dando os itens que tem dentro dele, e uma das etapas é essa aí, ele vai abrir para você e vai ter lá para você seleciona e ele já coloca dentro da própria plataforma. Excelente. Vejam só, jovens, quem não conseguir fazer o upload na plataforma, quem não conseguir, me encaminhe isso por e-mail, ok? Quem não conseguir, tá? Tá tendo o suporte técnico da instituição, mas mesmo assim, se vocês não conseguirem, o meu e-mail é o meu nome, tá? Eu vou compartilhar de novo aqui o slide onde tem o meu nome. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Onde tem o meu nome, não, onde tem o meu e-mail. Mas como meu e-mail é meu nome, então é a mesma coisa. Mas deixa eu compartilhar aqui para vocês. Voltei. Oi, Leonardo. Tem como a gente mandar pelo menos até o domingo, porque tem um outro material que tem que entregar, que é do professor Adivan, Tranquilo. Que é da parte então, do marketing, e que então tá... ele pediu para fazer um APPM, só que ele não deu o modelo do declaração da visão do projeto. E a aula dele é amanhã, tá bom? Tranquilo. Até domingo, sem nenhum problema. Tá bom, jovem? Então tá aí, ó. Esse é o meu e-mail, tá? Quem não conseguir fazer o upload na outra plataforma, pode mandar isso para mim por e-mail. Fechado? Tá aí o meu e-mail, valteir@gmail.com, tá? Basta se lembrar do meu nome, vocês vão se lembrar do meu e-mail. Professor, tem algum limite de páginas, alguma coisa assim? Não, tem os 2 campos para você preencher. Não, eu vi lá. Campos lá. Só naquele, então, né? Ali naquele campo, você não vai precisar escrever muito, não. Somente, sejam bem direto ao assunto, somente naquele campo. 3, 4 frases no máximo, vocês vão responder aquilo ali. Certo. Obrigada. Ok? Jovens, mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Dúvida? Se ficou alguma dúvida, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu alguma coisa? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Joia, jovens. Jovens, eu queria fazer o seguinte. Eu queria que todo mundo acessasse sua câmera, se possível, né? Porque às vezes meu notebook anterior estava com a câmera quebrada, então eu tive que mudar o notebook. Então, aqueles que não tiveram com câmera, claro que eu não vou obrigar a fazer isso, mas eu queria tirar uma foto nossa daí. É possível? Ah, tá. Já estava aqui Só o para tirar cabelo. uma foto.
Ajeitar meu cabelo, professor. Eu vou dar 15 segundos para retocar a maquiagem. 15 segundos para retocar a maquiagem, jovem. Não, vai assim mesmo. Não tem nada, não. Vai assim. Mas fica à vontade. Quem não quiser aparecer, fica à vontade. Não precisa aparecer, jovem. Pronto? Então eu vou dar um print screen aqui na tela. Olha a Érica. Olha a Érica, eu não tinha visto a Érica, agora eu vi. Olha a Paloma também. Então vamos lá. Então eu vou dar um print screen aqui na tela agora. Eu acho que eu gravei. Eu dei um print. Deve ter gravado a tela assim. Excelente, jovens. Então chegou o nosso momento, tá? Fique à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, tá? Se tiverem alguma dúvida. E até domingo vocês podem mandar esse estudo de caso. Okay? Tá certo. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa aula. boa noite.